Que bom que você está aqui, que podemos nos encontrar mais uma vez na quarta-feira, assim no meio da semana, para podermos meditar na Palavra de Deus. Nós estamos numa semana especial, a primeira semana do mês de fevereiro. Eu fiz um convite a todos para que nesses 5 dias da semana, de segunda a sexta, participemos dos momentos de oração. Então, segunda, terça, quinta e sexta pelo Meet, às 20 horas. O link é disponibilizado no grupo informativo da igreja, na casa de oração. E hoje, quarta-feira, pelo YouTube, neste momento, nessa gravação, uma mensagem gravada para você. E por que a gente está fazendo essa ênfase? Porque, meus irmãos, o trabalho do inimigo é colocar areia na engrenagem, é atrapalhar aquilo que dá certo. A gente aprende que se algo deixa nosso inimigo feroz, é um povo que ora. E se há um momento em que nós estamos empoderados, que nós estamos cheios de vigor, é exatamente quando nós estamos em oração. Eu aprendi logo cedo que nós nunca estamos tão perto de Deus como quando ajoelhados, quando clamamos, quando nos aproximamos precisando do Senhor. E é muito bom podermos estar juntos em oração. A oração faz bem à alma, a oração nos aproxima de Deus, a oração abre espaço para uma ministração do Espírito toda especial e imediata na nossa vida. Eu quero lembrar então que essa semana é uma semana de oração, porque próximo domingo nós vamos celebrar a Ceia do Senhor. Outro momento especial, a celebração da Ceia do Senhor lembra o que o Senhor Jesus fez por nós, a sua obra de salvação, que nos torna irmãos, que dá sentido a sermos igreja, a estarmos unidos. Nós nos reunimos em torno da mesa, dizendo assim, olha, existe um Senhor do universo que morreu, por isso tem um pão aqui que representa o seu corpo entregue na cruz, tem este cálice que representa o seu sangue derramado na cruz, poderoso para perdoar pecados, purificar de toda a iniquidade. E nós somos o povo que experimentou isso e que agora seguimos a Jesus ressurreto. Aqueles discípulos do passado, registrados ali nos evangelhos, seguiram a Jesus que estava fisicamente presente entre eles. Nós agora seguimos o Cristo ressurreto, que está presente entre nós. E a igreja se reúne para dizer, nós somos o povo de Deus, nós somos a família de Deus, nós somos esta comunidade de fé que segue Jesus o Nazareno, Jesus ressurreto. E nós vamos celebrar isso no próximo domingo. Prepara o seu coração para que esta verdade domine o seu coração, para que o inimigo não tenha espaço no nosso meio de atrapalhar a obra do Senhor, a obra que Ele realiza na igreja e em cada um de nós. Eu quero convidar você para isso. Nós encerramos semana passada as mensagens, uma série de mensagens que falava sobre a amplitude, a profundidade da transformação que Jesus quer realizar na vida de cada um de nós, pensando na amplitude, na profundidade da transformação que Ele realizou em Pedro, Paulo, Moisés e Abraão. A partir do próximo domingo nós vamos falar sobre os ladrões da alegria, para que nós tenhamos um novo normal, um normal melhor do que aquele que ficou para trás. Nós precisamos ansiar essa mesma transformação que Jesus fez na vida daqueles homens, na nossa vida. E aprender agora a não permitir que alguns ladrões roubem a alegria que o Senhor tem proposto para nós. Eu quero convidar você então a participar dos cultos dominicais às 18 horas. Lembrando que nós estamos seguindo os mesmos protocolos, tentando buscar segurança e servir a Deus e cultuar a Deus com responsabilidade. Então continuamos com medição de temperatura, o tapete higienizante, o álcool 70, o uso da máscara durante toda a celebração, distanciamento entre as pessoas. E para isso nós pedimos encarecidamente que você faça a sua inscrição para participar do culto. Isso não significa que quem não fizer não pode vir. Você vai vir, mas se você faz a inscrição, isso nos ajuda
a recebê-lo de uma maneira melhor, separando lugar para você, para sua família, para que vocês estejam juntos e mantendo o distanciamento entre outras pessoas. Eu quero convidar você então a participar disso. Lembrando que no próximo domingo também retornamos às atividades da Escola da Caminhada, a partir das 9h30 da manhã, presencial, para o IBP Feliz, para os adolescentes do JAM, para os jovens do Gap On e para os adultos da Escola da Caminhada. Procure o seu professor, existem grupos de WhatsApp, procure ter informações. Se o teu professor não fez contato com você, faça contato com ele para você participar, todos com segurança. Quero convidar então você a orarmos, a pedirmos pela nossa igreja, para que o Senhor esteja no nosso meio, para que Ele fale ao coração de cada um de nós, fale à igreja como um todo, mas especialmente, como diz a oração de Jesus, aquela oração intercessória pelos discípulos, que todos sejamos um, como o Pai e o Filho são um, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Que o inimigo não tenha espaço no nosso meio, mas que nós sejamos instrumentos úteis nas mãos de Deus. Eu quero convidar você a orar neste instante. Deus querido, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio deste método, ó Deus, desta ferramenta de podermos nos encontrar. E nós vimos aqui, ó Deus, colocar diante de Ti, neste momento, a vida da Tua igreja, a vida de cada membro, ó Deus, que cada um cultive a comunhão contigo, que cada um tenha o coração aberto a ouvir a ministração do Teu Espírito, que cada um, ó Deus, possa ser envolvido, ter os seus ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra. E que a Tua igreja, ó Deus, como um corpo, possa ouvir o que o Espírito tem a dizer e possa, ó Deus, unânime, seguir a Tua orientação. Ó Deus querido, permite que a gente caminhe em unidade, caminhe unidos, de maneira alegre, ó Deus, de maneira poderosa, para alcançar pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida da liderança desta igreja, de cada líder, de cada ministério, ó Deus, de cada voluntário, de cada irmão que tem servido com alegria, que tem servido a Jesus na sua área. Ó Deus querido, dá-nos a prosperidade de alcançar pessoas, dá-nos a prosperidade, ó Deus, de semearmos a Tua palavra e vermos esta palavra, Deus, germinar e trazer frutos que glorificam o Teu nome na vida destas pessoas. Ó Deus, te pedimos que o Teu Santo Espírito nesta hora visite os corações enlutados, irmãos nossos que perderam seus entes queridos ou que viram partir seus entes queridos. Te pedimos, ó Deus, que a Tua boa mão, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, ministre consolo a eles. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito levante, ó Deus, aqueles que serão consoladores. Levante, ó Deus, aqueles que vão ministrar. Levante, ó Deus, aqueles que vão se doar e doar daquilo que tem, ó Deus, para abençoar outras vidas. Obrigado, ó Deus, mais uma vez pela vida da IBP, esta família, ó Deus, da nossa fé. Nós te pedimos, ó Deus, que ela continue a ser um instrumento Teu, cada vez mais útil nas Tuas mãos para alcançar outras pessoas. Mais uma vez, obrigado pelo privilégio que nós temos desta ferramenta de estarmos juntos e unidos na Tua presença. Nós oramos gratos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Prepara o teu coração, nós vamos daqui a pouco meditar na palavra de Deus. Eu quero dar um testemunho para você que possa te incentivar a se aproximar mais do Senhor Jesus. Até lá. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Hoje eu gostaria de compartilhar o meu testemunho de encontro com Jesus. Mas eu gostaria de baseá-lo numa história narrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando nós encontramos Saulo tendo um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Vamos à leitura. Diz assim: enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor
E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Vamos orar? Deus querido, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade tão especial de nos reunirmos para meditarmos na tua palavra, para podermos falar contigo, para podermos, ó Deus, ser ministrados pelo teu Santo Espírito, para que esta comunhão, mesmo virtual, ó Deus, possa fortalecer a nossa fé, possa trazer alívio à nossa alma, possa nos envolver, ó Deus, com a tua graça e com a tua paz. Ó Deus querido, fala e aplica a tua palavra a cada um de nós. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero propor a você que todos nós precisamos ter um caminho de Damasco na nossa caminhada existencial. Todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e um dia deveremos partir deste mundo, desta existência. Nós cremos com certeza de que há vida após a morte e por isso o Senhor Jesus veio ao mundo, foi morto naquela cruz do Calvário, mas deixou o seu sepulcro vazio. Ele ressurgiu, ele venceu a morte e a palavra de Deus nos diz que todo aquele que nele crê vai receber esta vida eterna da mesma maneira que ele. Que o mesmo poder que trouxe Jesus do mundo dos mortos, ressuscitando-o, esse mesmo poder vai atuar em cada um de nós. Mas é importante que cada um de nós tenha este encontro pessoal, este encontro como um caminho de Damasco com o Senhor Jesus ressurreto, que divide a nossa história em duas. Nós conhecemos o restante da história deste Saulo, este homem tão duro, tão cruel, que foi transformado no apóstolo Paulo, o homem abnegado, cheio de amor por Jesus e pelo povo, a igreja de Jesus, e que entregou-se completamente para poder continuar pregando, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Como eu disse, eu gostaria de compartilhar uma experiência com você
do meu encontro, do meu caminho de Damasco com Jesus. Eu fui criado na igreja desde pequeno, desde muito cedo. E pela graça de Deus, todo este tempo eu nunca tive que me afastar da igreja, nem houve dúvidas em meu coração de que eu estava seguindo a Jesus pelo caminho certo. É interessante que eu tive este encontro com Jesus muito novo, eu tinha uns 8, 9 anos de idade, mas foi o tempo em que eu já tinha outro tipo de dúvida. Cresci na igreja, como foi dito, e ouvi estas mensagens, e naquele tempo se falava muito a respeito da volta de Cristo, de que no futuro o Senhor Jesus separaria os bodes das ovelhas e que as ovelhas ele apacentaria eternamente, e que os bodes seriam separados da sua presença e sofreriam um castigo eterno. Haveria um inferno onde essas pessoas acabariam sendo encaminhadas. Tudo isso está na Bíblia, é verdade. Hoje nós não falamos mais a respeito destas verdades, não usamos muito pouco estes termos, eles não são ditos com clareza nas mídias sociais, então eles não são muito populares. Mas a verdade é que estes temas são temas bíblicos, eles nos ensinam esta verdade. E eu, como criança, ouvia estas mensagens, ouvia estes assuntos e criava na minha mente uma série de imagens, uma série de conceitos, mesmo eu sendo muito criança. E confesso a você que eu tinha muito medo. Havia um medo muito grande do inferno. Eu não queria passar a eternidade no inferno. E eu, então, tinha medo disso. Eu sempre conto esta história que eu ouvia os pregadores falando a respeito de uma história muito simples, que ele falava assim que alguém, num culto de domingo à noite, o pastor fez o apelo para que a pessoa aceitasse a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e esta pessoa resistiu. Havia o argumento, inclusive, que quando a pessoa não levantava a mão, era porque o diabo pendurava no braço. E essas coisas todas eu ouvi quando era criança. Então ele dizia que essa pessoa que não aceitou Jesus, que resistiu, que não levantou a sua mão, que não veio à frente, que não tomou esta decisão tão especial ao lado de Jesus Cristo, foi embora naquela noite. E indo embora, teria sido atropelado e perdido a oportunidade de tomar uma decisão ao lado de Cristo. Essa decisão tem que ser tomada aqui, nesta vida, nesta existência. Esta história marcou a minha vida, marcou a minha existência. Eu aguardo, passados tantos anos, na minha memória. E eu brinco que depois de ouvir uma história dessas, ou você nunca mais atravessa a rua, ou você aceita Jesus. E não foi nesse momento que eu aceitei a Jesus. Foi na realidade quando aquele pastor, um senhor de cabelos brancos, um bigodinho branco também, abriu seus braços e convidava as pessoas a virem à frente. Se você quer a salvação, se você quer aceitar Jesus, se você quer ter perdão dos seus pecados, se você quer ter a certeza de que vai passar a eternidade na presença e na comunhão do Senhor Jesus, venha à frente. Ele quer perdoar os seus pecados, limpá-lo de toda a culpa e garantir-lhe, dar-lhe a certeza da vida eterna. Foi quando eu fui à frente. Eu era muito pequeno, como eu disse, 8, 9 anos de idade, mas foi uma experiência marcante na minha vida. E a primeira questão que eu encontro aqui, então, nesse paralelo que eu faço de todos nós termos essa necessidade de termos o nosso caminho de Damasco, é que havia em meu coração uma dor, uma angústia, uma criança, mas que tinha uma angústia. Eu tinha medo da morte, não da morte pela morte, mas pelo que viria depois dela. Onde eu vou passar a eternidade? Eu não quero passar a eternidade no inferno, eu não quero passar a eternidade longe de um Deus de amor. Isso me angustiava. Eu precisava dar solução a isso, mesmo sem saber. Hoje eu olho para trás e começo a perceber que coisa interessante no coração de uma criança de 8, 9 anos de idade. Depois
Este encontro com Jesus, ele é transformador. Assim como Saulo cai ali naquele caminho, conversa com Jesus e depois de 3 dias de jejum e oração, ele é batizado e ele passa a ser moldado para se transformar no grande apóstolo Paulo, talvez o maior cristão que já existiu na face da terra. Assim também Jesus começa uma transformação no meu coração. E a primeira transformação que ele realiza é exatamente tirar esta angústia, tirar esta dúvida. Eu continuo insistindo, meus irmãos, que eu atravesso na faixa. Eu espero o farol fechar para atravessar na faixa. Eu não procuro a morte. Nesses dias eu tomei o meu esquema vacinal direitinho. Primeiro dia que podia tomar vacina, tomei a primeira dose, passou o mês, tomei a segunda dose, quando chegou a terceira dose, tomei a terceira dose. Vou tomar agora as vacinas para gripe, então eu não procuro a morte. Mas se hoje eu tivesse que partir, há uma paz em meu coração, há uma certeza, como prometido pela palavra de Deus, de que eu passarei a eternidade na presença do Senhor. Hoje eu tenho paz no coração. Aquela angústia foi tirada do coração de uma criança de 8, 9 anos de idade. Eu sou feliz por ter esta paz e quem me trouxe essa paz foi Jesus. Foi aquele encontro, naquele dia, o meu caminho de Damasco, onde eu caí aos pés de Jesus dizendo: Senhor, me salva, me dá a eternidade na Tua presença, perdoa os meus pecados, eu sei que eu não mereço, mas eu preciso disso. Um segundo paralelo que eu faço aqui é que o apóstolo Paulo deixou de ser Saulo para ser Paulo durante um processo em toda a sua vida. Nós aqui na nossa igreja recentemente pensamos num culto de domingo a respeito dessa transformação de Saulo para Paulo. Da mesma maneira, o Edivaldo vem sendo transformado desde aquele dia, a cada semana, a cada circunstância, a cada ano, tentando ser moldado para se parecer com Jesus, nos seus sentimentos, na sua maneira de raciocinar. A palavra de Deus diz que nós recebemos a mente de Cristo. Isso significa que nós aprendemos a raciocinar com os critérios, com a maneira de Jesus raciocinar, com seus valores. Isso vai tomando conta da nossa mente, do nosso coração, do nosso viver. Nós começamos a buscar mudar pequenas atitudes para depois transformar isso em um hábito e finalmente isso demonstrar qual é o nosso caráter. É assim que a gente percebe que o Saulo vai sendo transformado em Paulo e assim também vai acontecendo com a minha vida e com a sua vida. Nós precisamos ter um caminho de Damasco, um lugar onde uma luz brilha e abre, ao mesmo tempo que cega para outras coisas, ilumina a nossa consciência. Veja que Jesus pergunta para Saulo, no caso: por que você me persegue? E Saulo imediatamente pergunta: quem é o Senhor? Diante de quem eu estou? O que é que está acontecendo aqui? É algo de extraordinário este encontro com Jesus no caminho de Damasco. E é essa a pergunta que Saulo tem no coração: com quem eu estou falando? O que está acontecendo aqui? Mas ele já sabe que aquela é uma experiência extraordinária em sua vida, que vai transformar a sua vida. E aqueles 3 dias em que ele fica em jejum e oração, ele fica falando com Jesus, perguntando a Jesus, questionando a Jesus, de tal maneira que o Senhor fala com ele, por isso ele tem uma visão, onde ele enxerga Ananias vindo falar com ele, o Senhor Jesus dando respostas às perguntas que ele tem naquele instante, de tal maneira que quando Ananias chega e fala assim: eu sou Ananias, aquele que você viu que viria aqui, aquele que o mesmo Senhor seu e meu informou que viria aqui. Eu quero orar para que você possa ver. E imediatamente ele foi batizado.
Eu quero dizer que eu pertenço a Jesus, eu quero dizer que esse Jesus é real, ele transformou a minha vida. É uma experiência muito simples, mas de uma criança que com 8 anos de idade perseguia a paz, perseguia o desejo de viver a eternidade na presença do Senhor. E Jesus veio ao meu encontro, o meu caminho de Damasco, e através dessa mensagem sobre o Evangelho de Cristo Jesus, que a sua morte na cruz, aquele sangue derramado, podia me dar perdão dos pecados e podia me dar a certeza da vida eterna. Uma criança de 8 anos foi à frente, na certeza de que podia confiar em Jesus, de que ele era plenamente confiável, plenamente poderoso para cumprir as suas promessas. E cá estou eu, passados tantos anos, mais de 50 anos, continuo falando deste Jesus e propondo a você que você tenha um encontro com Jesus, que você também tenha esta experiência do caminho de Damasco, esta experiência em que você se encontra com Jesus e que ele transforma a sua vida definitivamente. Aquilo que estava perdido passa a ter certeza da salvação, certeza da vida eterna. Eu quero convidar você, não sei se você já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você já entendeu que a sua morte na cruz, aquele sangue derramado, é poderoso para perdoar pecados, aquilo que nos afasta de Deus e criar uma nova realidade, um novo relacionamento com Deus. Eu quero convidar você. Jesus fez isso. Nada vem de nós. Foi o nosso Deus que amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eu quero convidar você a ter esta experiência extraordinária com Jesus. É mais do que a gente pode raciocinar. É uma experiência extraordinária. É o Jesus ressurreto falando ao seu coração, no caminho de Damasco, no seu caminho de Damasco. Quero convidar você a desejar isso, a pedir isso. Se você ainda não tem, fala, Senhor, me revela isso, mostra-me isso. Eu quero conhecer este Jesus que transformou a vida do apóstolo, de Saulo no apóstolo Paulo. Eu quero conhecer este Jesus que este pastor está falando aí, que o Edivaldo conheceu quando tinha 8, 9 anos de idade e que tem passado mais de meio século a caminhar com ele. Eu quero lembrar que minha mãe, com 95 anos, também teve este encontro com Jesus, que a minha irmã teve este encontro com Jesus, que a minha esposa teve este encontro com Jesus, que minhas filhas tiveram este encontro com Jesus, que vários irmãos aqui nesta igreja, cada um deles teve o seu encontro com Jesus no seu caminho de Damasco, naquele instante da angústia, do medo, da tristeza, da consciência do pecado, mas que Jesus, a cada um, veio ao encontro e transformou a sua vida. Que você também passe por esta experiência especial, extraordinária e definitiva para toda a eternidade, para tudo que vier após a morte. Eu quero convidar então você a orar comigo neste instante. Deus querido, nós louvamos o Teu nome, pelo Teu grande amor, por este amor provado através de Cristo Jesus. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelo Teu poder de realizar esta obra de salvação, por poder transformar a nossa vida, ó Deus, a nossa eternidade. Nós vamos Te pedir, ó Deus, que o Senhor trabalhe, que nesta hora o Teu Santo Espírito fale com aquele que está me ouvindo, que toque em seu coração, que ele perceba o grande perigo que corre distante de Ti e que possa ter a sua mente iluminada para compreender que ele precisa de Jesus, do Jesus de Nazaré, do Jesus que morreu na cruz, mas que ressuscitou e hoje está vivo, sentado à destra do Pai. Ó Deus querido, nós Te agradecemos por essa certeza em nosso coração,
porque ela vem garantida por Ti. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito ministre esta verdade no coração e renove a nossa fé. E que, ó Deus, desperte esta fé que salva, esta fé salvífica, ó Deus, na vida daqueles que me ouvem nesta hora. Nós louvamos o Teu nome, porque só o Senhor é digno deste louvor, porque só o Senhor é poderoso para salvar. Em nome de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, aquele que foi morto na cruz, mas ressuscitou e está vivo, é que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja dominado por esta certeza desta salvação e que a gente possa se encontrar na próxima semana. Que Deus te abençoe e até lá. Espírito, em verdade, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos.